Dar os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos bancos, já com transmissão ao vivo pela TV Câmara, nessa tarde de terça-feira, 15 de outubro de 2019. Agradecer a todos os presentes, convidando os vereadores Igor Oliveira e Orlando Pessotti para que possam compor a mesa desta CPI, por gentileza. Vento aí, hein, cara. Cuidado. Eu peço a gentileza para que possam sentar-se aqui à nossa mesa os senhores convocados para a CPI desta tarde, o secretário da Fazenda de Ribeirão Preto, Manuel Gonçalves, e também o diretor de tributos da Secretaria Municipal da Fazenda, Hamilton Keiji, por gentileza. Muito bem, dando prosseguimento à CPI dos bancos, nesta segunda reunião desta CPI, que visa trazer de volta à Prefeitura, receber tributos aos quais a Prefeitura tem direito e que não estariam sendo pagos por instituições financeiras. Quero agradecer ao secretário da Fazenda, Manuel Gonçalves, ao diretor de tributos, o Hamilton Keiji, por atenderem a esta convocação da CPI. E antes que os senhores se posicionem, eu quero ler aqui um termo de compromisso. Os senhores estão aqui na condição de convocados e têm o compromisso de dizer a verdade sob pena de serem processados criminalmente, diante do artigo 32, parágrafo 2º, 3 da Lei Orgânica, artigo 342 do Código Penal. A CPI assegura aos senhores a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio, caso os senhores entendam que alguma resposta possam implicá-los. Esperamos, todavia, que os senhores estejam dispostos a contribuir com o esclarecimento dos acontecimentos na busca da verdade real dos fatos. Secretário da Fazenda, muito obrigado por sua presença. Quero cumprimentar os vereadores Igor Oliveira e Orlando Pessotti. O secretário pede um pronunciamento antes que iniciemos os questionamentos. Boa tarde, secretário. Bom, boa tarde. Esse momento é muito importante para nós, porque eu sinto, no momento crítico da Prefeitura de Ribeirão Preto, quando os recursos faltam, e claro que nós temos que correr atrás onde temos que buscar. Entendo eu que essa CPI é alguma coisa que Ribeirão até deve se orgulhar. Vamos ver o que podemos ajudar a Prefeitura, o que a Prefeitura pode fazer melhor. Essa é uma preocupação grande. De fato, o que nós temos recebido dos bancos
em termos de receita, são valores pequenos. Para vocês terem ideia, esse ano devemos ter recebido menos de 10 milhões e devemos ter uns 50 milhões ajuizados. Claro que é muito mais do que isso. Com essa fuga de eu pago onde eu faço o serviço, nós perdemos toda a receita que é propiciada por cartão de créditos. Perdemos todas as receitas de leasing. Isso tem nos acarretado, se isso viesse para nós, garanto para vocês, mais de 70 milhões ano. Está no tribunal, no Supremo Tribunal, para se definir, mas até o ponto ainda não se define. Acredito eu que isso vai ter que ser resolvido, ou na reforma da tributária, ou reforma que acontecer, porque os municípios não podem mais sofrer tanto quando os bancos têm lucros altíssimos em nossas cidades. E posso dizer para vocês, principalmente em Ribeirão Preto, uma cidade pujante, uma cidade que tem capacidade, uma grande cidade de prestação de serviço. E a cidade que faz prestação de serviço é aquela que mais rende para os bancos, porque é no serviço que se presta que os bancos ganham muito dinheiro. Então, estou à sua disposição, presidente. Obrigado, secretário. Um questionamento. O senhor disse que hoje a receita da prefeitura com os impostos pagos pelos bancos, ela é ínfima diante do universo, diante do que é Ribeirão Preto, em torno de 10 milhões de reais, é isso? Até o momento, esse ano, né, de janeiro a setembro, recebemos 9 milhões e alguma coisa. Então, é um valor inexpressivo. Esse dinheiro vem de que tipo de serviço, secretário? De todo serviço de prestação, mas principalmente adiantamento a depositante. Qual mais, Almilton? Vai me ajudando também? Pode apertar. Pode. É tudo aquilo que... Boa tarde a todos. Tem que chegar bem claro aqui que a gente quer deixar esclarecido como é que funciona a fiscalização de bancos e porque existe esse imbróglio entre o fisco e os bancos em relação ao ISS. Os bancos pagam essencialmente aquilo que se está na porta das suas agências, daquela tabela de tarifas. Basicamente, os bancos pagam de ISS referente àqueles serviços que estão ali naquela porta das agências. Manutenção de conta corrente, liberação de cheque, retiradas, etc. Né? O principal, que seriam as transações envolvendo cartões de crédito, leasing, esse imposto não fica em Ribeirão Preto? Não, esse não. Se ficasse, a cidade receberia em torno de quanto? Essa é uma estimativa difícil de fazer, mas a gente estava estimando em algo em torno de 30 a 40 milhões. De 30 a 40 milhões ano, é isso, secretário? Exatamente. Até 50 milhões chegamos a fazer um cálculo. Hoje todos os ISS, o mínimo é 2%, mas nas grandes concorrências que tiveram do passado, os bancos iam para cidades minúsculas que cobravam 0,5%, 0,2% de ISS para recolher esses tributos. Hoje não, hoje ela é obrigada a recolher onde se produz. Por isso que São Paulo teve uma arrecadação muito grande nessa fiscalização que fez. Ainda nós temos alguma dificuldade para isso. Secretário, o que garante aos bancos não pagar esses impostos sobre suas principais transações? Bom, hoje eles estão cobertos por uma liminar, né, que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal. Nós já contávamos, já estava previsto que nós iríamos receber, achávamos, já estávamos colocando de sistema para recebermos isso quando os bancos conseguiram essa liminar com o Supremo. Estamos esperando o julgamento da ação principal. Essa liminar é recente, secretário? Do ano passado. Do ano passado. Antes disso, os bancos pagavam? Também não. Também não pagavam. Por quê? Bom, eles alegavam que o serviço não era prestado aqui, o serviço era prestado da matriz. Só o que nos causava espécie que a matriz também não recebia. E que recebia era onde eram os menores valores.
Hoje, de fato, eles estão recolhendo nas suas matrizes. Tipo, o Bradesco recolhe em Osasco, outros bancos em São Paulo, então, onde recolhe na matriz. Caixa em Brasília, assim por diante. O que a Prefeitura tem como questionamento na Justiça para tentar reaver esse dinheiro dos impostos? Se você me permitir, presidente, eu gostaria que o Hamilton... Pois não, Hamilton. Ele vai ser bem... Considerem que os questionamentos estão sendo feitos para ambos. Quem tiver a resposta pode se posicionar, por gentileza. Obrigado. Bom, antes especificamente sobre a questão dos bancos, eu gostaria de esclarecer como é que funciona a lei, a tributação do ISS, de um modo geral, tá? Para vocês entenderem bem como que é o funcionamento e como que é a sistemática de fiscalização. Muito bem. Hoje a Lei Complementar 116 é a que rege o ISS, tá? A base de cálculo do ISS definido como o fato gerador é a prestação de serviços, definidos numa lista de serviços definida em lei complementar. Isso é o que rege o Código Tributário Nacional. E a Lei Complementar Federal é a 116 que traz esta lista de serviços. Então, a tributação de ISS deve ser feita, então, na prestação de serviços e os serviços têm que estar dentro desta lista, tá? Isso que os tribunais chamam de taxatividade. A lista é formada por, vamos dizer, por gêneros, e dentro dos gêneros você tem os tipos, certo? Os bancos estão dentro do gênero 15 e os subtipos 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4. O que diz a jurisprudência nesse aspecto? Em relação a se o serviço que o banco presta está contido expressamente ou taxativamente na lista de serviços, mais precisamente no item 15. Então, isso é o primeiro ponto de discórdia. Os bancos alegam que determinados serviços que eles prestam não constam da lista. O senhor pode explicar qual é o serviço, para que a população entenda, diretor? Isso é exemplificar um serviço. Tá. Eu vou exemplificar de uma outra forma. Eu vou fazer uma analogia de comparação só para vocês entenderem, porque eu posso falar dentro de uma sistemática do banco que talvez as pessoas não vão entender. Por exemplo, construção civil. O item 702 trata de obras de construção civil. Mas lá não trata de encanador, de eletricista, não trata desses serviços especificamente. Mas a tributação entende sim, porque está entre construção civil, ou seja, o gênero construção civil e os subtipos, encanador, encanamento, eletricista, etc, etc, etc. Tá? E os bancos a mesma coisa, só que eles alegam que o subtipo eletricista não está dentro da lista, para eles. Certo? Isso é uma analogia, pessoal, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, essa é a primeira briga. Então, tem alguns tipos, por exemplo, é uma taxa de adiantamento a depositantes. O banco alega que não está na lista de serviços. O fisco entende que essa expressão, esse item de serviço, essa prestação de serviço está contido na lista, não de uma forma direta, mas de uma forma, de uma interpretação extensiva do que a lista contém. Então, essa é a dificuldade. Os bancos alegam, eu tenho essa prestação de serviço, mas essa prestação de serviço não consta da lista, então vocês não podem tributar, elas não estão sujeitas ao ISS. Isso é um ponto. Tá? Então, muitos dos serviços que os bancos prestam, eles alegam, não, esse serviço não está na lista, então vocês não devem tributar. O fisco, por outro lado, entende que deve ser tributável e faz a autuação dessa conta, vamos dizer assim. Tá? É outro tipo de problema com relação a banco. Eles entendem que determinado tipo de situação de receita bancária não é prestação de serviço. Aí nem na lista está. Simplesmente eles falam que isso não é prestação de serviço. Tá? E geralmente essas receitas, elas ficam, digamos, não escondidas, vamos dizer assim, mas ficam contabilizadas em algumas contas conjuntamente com outro tipo de receitas. Por exemplo, com receitas financeiras. Então, o fisco tem que ficar solicitando informações dentro daquela rubrica contábil, para abrir a rubrica, para saber se dentro daquelas receitas há não só receita financeira, a receita de prestação de serviço. Então, são duas brigas aí já. Tá?
E um terceiro ponto que acontece com relação aos bancos hoje, que o secretário até mesmo comentou, sobre a questão das operações na matriz. Hoje nós estamos tratando de bancos que são grandes corporações, algumas inclusive internacionais. Então, elas trabalham com sistemas enormes de contabilidade e as operações dentro de um padrão absurdo de dados. Vamos imaginar o seguinte, que determinado tipo de serviço, por exemplo, a administração de fundos, tá? Ou então o correntista daqui de Ribeirão Preto, ele aplica no banco, o banco faz a administração do fundo, mas essa administração de fundo, o banco diz que é feito pela matriz. Então, todos os correntistas do Brasil inteiro, daquela determinada instituição financeira, toda a receita de administração de fundos, o banco diz que é feito pela matriz. E é na matriz que se paga o ISS dessa administração de fundos. Só que o correntista é da agência. A agência está no município. Então, essa é uma outra briga de serviços que as instituições financeiras falam que centralizam as operações, mas que são prestadas para os correntistas que têm conta nas suas respectivas agências nos municípios. E propositalmente essas matrizes ficam em paraísos de isenção de impostos, é sim, isso? Algumas sim, outras não, mas de qualquer forma, sem entrar nesse mérito se é um paraíso ou não, eles centralizam. Então você tem, o secretário já deu exemplo, de Osasco, você tem Barueri, você tem Poá, etc., principalmente na Grande São Paulo. O que é bem ficar bem claro é o seguinte, é aquela forma de não pagar imposto. Primeiro que recusar fundo é prestação de serviço. O banco pode ser recurso que ele captou, mas ele também usa recurso de terceiros, de outros fundos e vende serviço. Quando ele vende serviço, tem que pagar imposto. Mas eu estou pagando na matriz. Sim, está pagando na matriz. E daí? O serviço é prestado para Ribeirão Preto, para o cliente de Ribeirão Preto, e eu não tenho qualquer poder de fiscalização se ele está recolhendo esse imposto da matriz. Principalmente quando você vai para pequenas cidades, como se tinha antigamente, se pagava ínfimo valor, o que acontece? Qualquer valor para um município pequeno, isso é muito. Então, a fiscalização ficava muito prejudicada. Eu tenho certeza que o grande problema nosso não só é a perda de receita, ele é muito grande, mas mais do que isso, a sonegação do valor. Porque eu não tenho poder nenhum de fiscalização sobre se esses valores estão sendo recolhidos e como estão sendo recolhidos. Porque o banco ele faz como um bolo só, ele joga tudo no mesmo lugar. Fala, eu obtive tanto. Ele não discrimina onde obteve esses recursos. Não importa que ficasse em Osasco, ficasse em São Paulo, ficasse em outra cidade. Mas eu não sei o que significa desse bolo que ele recolheu para Osasco, que ele recolheu para São Paulo, esse valor seria de Ribeirão. Presidente. Pode falar. O senhor entende, só um instante, vereador Maraca, o senhor, como secretário da Fazenda, o senhor chama isso de sonegação? Olha, eu poderia dar outros nomes mais bonitos, mais sofisticados, mas em resumo sim é. Porque quando eu não recolho aquilo que pode ser fiscalizado, eu posso dizer, ele não está sendo bem transparente. Então, eu até poderia dizer. Se os bancos pagassem esses impostos, qual seria o cenário financeiro da prefeitura hoje? O que daria para fazer com esse dinheiro que hoje a prefeitura não faz? Olha, quando nós colocamos 50 milhões a mais, e nós sabemos que hoje estamos por aí com uma reforma da Previdência, onde vai se diminuir muito o valor que temos que recolher o IPM. Eu acho que resolveria o problema financeiro, ou pelo menos abrandaria muito o problema financeiro da cidade. Vereador Maraca, relator da nossa CPI. Boa tarde, vereador. Boa tarde, vereador Orlando Pessotti, boa tarde, presidente Lincoln Fernandes, secretário Hamilton, muito boa tarde a todos. Eu tenho algumas questões, depois eu queria até falar sobre a dívida ativa, sobre os valores que os bancos devem e nunca pagam às pessoas, né?
Depois eu tenho até uma curiosidade que eu ainda mato hoje aqui com o secretário, que tem a ver com isso. Mas, aproveitando a fala do Hamilton, quando eu cheguei ele estava falando justamente sobre isso, nós sabemos que durante 3 meses, né, nós tínhamos uma lei complementar, a 157, que ela ficou ativa. Por decisão do STF em caráter liminar, na ação direta de inconstitucionalidade 5.835, foram suspensos os dispositivos da Lei Complementar 157 de 2016. Né? Nós tivemos a suspensão disso por uma decisão do STF, que essa lei instituía a cobrança de ISS no município tomador de serviços. Ou seja, no caso de transações bancárias, Ribeirão Preto ganharia muito nesse caso. Considerando que tal decisão tem efeito ex nunc, como dispõe o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.868 de 99, houve cobrança de todos os tributos devidos anteriormente a essa liminar, ou seja, nesse período de 3 meses entre a promulgação da Lei Complementar 157 e a liminar que suspendeu ela. Queria saber do pessoal da Secretaria da Fazenda se nesse período de 3 meses houve essa cobrança. Eu só vou iniciar a resposta, o Hamilton depois pode concluir. Claro que o pagador sempre ele cria um problema para pagar. Nós vibramos quando iniciou nossa cobrança, aí já pedimos para os bancos, não, temos dificuldades, nós não sabemos o que é de Ribeirão, o que é de Serrana e tal. Aí o grupo de secretários da Fazenda se reuniram, procuraram inclusive o sistema de processamento do governo federal para que ajudasse a fazer isso. Quais são os valores para cá? Porque o banco dizia, não, para mim isso é muito complicado, eu não tenho como separar aquela coisa toda. Então, o SERPRO, o Sistema de Processamento do Governo Federal, não, vamos fazer sim, vamos criar um programa e você vai saber quanto você tem, quanto você pode taxar e se isso é verdade. E o banco vai ter que te prestar conta disso. Mas logo em seguida veio a liminar. Pode acrescentar, Milton. Bom, iniciamos sim, na época, logo que a Lei Complementar 157 entrou em vigor, fizemos uma operação de mala direta para levantamento das informações acerca dos possíveis contribuintes. Porque a Lei Complementar 157 ela ia não alterar só a questão dos bancos, mas ia alterar também a parte de planos de saúde e a parte de administração de consórcios. Então, imagine o seguinte, você tem plano de saúde, vamos imaginar. Um plano de saúde você tem em Ribeirão Preto, especialmente 2 operadoras de grande porte. Mas e na população aqui de Ribeirão Preto que tenha planos contratados em outros municípios? Então, para a gente saber esse tipo de serviço tomado por um morador de Ribeirão Preto num plano de saúde de fora, é uma dificuldade muito grande. Tal qual a mesma coisa com cartão de crédito, tal qual como consórcio. Então, a operação que a gente conseguiu fazer foi fazer uma mala direta, levantando todas as administradoras de consórcio do Brasil, com os planos de saúde e com as administradoras de cartão de crédito. Essa operação a gente fez, tá? Mas logo também veio a liminar. Algumas empresas realmente chegaram a fazer o depósito, o pagamento de ISS de uma forma espontânea. Eu não me lembro exatamente qual foi o valor que foi arrecadado nesses 3 meses, por causa de alguns milhões de reais. Pelas minhas contas por cima aqui, vereador Maraca, nesses 3 meses, são 50 milhões ano que a prefeitura deixa de arrecadar, por cima aqui, diretor e secretário, 3 meses seriam em torno de 12 milhões, é isso? Nesses 3 meses que essas instituições teriam de ter pago para Ribeirão Preto. A prefeitura conseguiu receber esses 12 ou não? Não, tudo isso acho que não. Não chegou a 10 milhões. Não chegou a 10 milhões. E qual foi o senhor explicou a dificuldade, né, para a prefeitura conseguir receber, né, provar a origem do pagamento do ISS. Hoje a prefeitura está preparada para fazer essa cobrança, ela tem software
que é específico para isso? Ela tem a capacidade de saber cobrar o banco? A capacidade tem, a parte de infraestrutura ainda deixa um pouco a desejar nesse aspecto, sim. Tá? Porque Onde que deixa a desejar? nesse aspecto, como é que eu vou levantar para quem são exatamente os de um plano de saúde, todo mundo que tem plano, que é de Ribeirão Preto, que tem plano contratado de Mas outro é município. possível levantar, diretor? É possível se buscar A isso? gente sabe, pode ter os caminhos, sim, a gente sabe os caminhos. Quais são os caminhos? Por exemplo, aí tem que, nas agências reguladoras, no caso da ANS, no caso do plano de saúde, então você tem o Banco Central em relação aos bancos, etc., cartão de crédito. Então, a fonte de informação tem que buscar. É muito difícil, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o detalhamento. Os senhores poderiam se comprometer com essa CPI em fazer esse levantamento e entregar aqui para essa CPI quanto que a Prefeitura conseguiu arrecadar nesse período de 3 meses? Claro, a gente consegue sim. Isso é rápido. E nos trazer documentalmente isso, por gentileza? Sim. Eu só apenas gostaria de te acrescentar o seguinte, claro que isso não precisa de software. Quando você faz sua declaração de imposto de renda, que você diz os valores que você acha que tem que ser colocado. E se depois a Receita achar que você sonegou, que não colocou informações, sonegar é não colocar informações que devia ter colocado. Ou por ignorância, ou por descuido, ou por má vontade, você vai lá e obriga o pagamento, multa, se for o caso. No caso dos bancos também, nós achávamos que seria isso. Ele recolhe o quanto ele acha que é recolhido. Eu que vou ver se eu concordo ou não, e para isso eu tenho que fiscalizar. Mas não foi isso que aconteceu, não. Nós tivemos, assim, muita dificuldade, porque o banco falava, não, você me diz quanto é que eu pago, mas eu vou saber quanto é se eu não tinha elementos para entrar na cidade, nas agências e fazer essa fiscalização. Vereador Maraca. Aproveitando essa deixa, hoje, secretário, essa casa deve votar a prorrogação do refis, né? Eu acho que é algo bom, quando a gente dá oportunidade para as pessoas, porque o pequeno devedor, muita gente me procurou, Maraca, o refis está acabando, não consegui, não, nós vamos ter uma prorrogação aí. Então você vê que o pequeno devedor, ele quer pagar, a pessoa que deve, que trabalha todos os dias, que tem ali sua casinha, sua dívida de IPTU muitas vezes, né? Ele quer lá e acertar a sua situação. Queria perguntar para o senhor, durante esse período que o refis está aberto, algum banco, alguma instituição bancária procurou a secretaria para fazer algum pagamento, para aproveitar essas oportunidades, secretário? O vereador, é o seguinte, nós conseguimos mostrar algum interesse, foram 3 instituições. De fato, eu não sei se elas recolheram ou não. Eu tive problema no sistema, porque quem processa o nosso sistema de boleto é a Caixa Federal. Até hoje à tarde ainda eu não sabia qual valor que de fato havia sido pago. Eu acredito que esses 3 bancos podem ter recolhido, mas não o que eles deviam, o que eles achavam que poderia dar problema. Mas aquilo que ele quer discussão, eles vão até o fim. O banco não facilita. Agora, mais do que isso, eu quero aproveitar essa deixa que o senhor me deu para falar a respeito do refis. O refis, em termos financeiros, ele não foi solução. Ele foi um valor até não expressivo, porque nós esperávamos 20 milhões, deve ter dado um pouco mais de 10. Mas atendemos 15 mil pessoas. Pois é. Essas 15 mil pessoas, a média de R$300 por pessoa. Então você vê que o pequeno devedor, ele se preocupa em limpar o nome. Que às vezes foi um esquecimento, foi isso, foi aquilo, foi lembrado, eles vieram, compareceram e pagaram. Enquanto aquele que deve R$300 em média está preocupado, vem aqui, sai de sua casa, faz o esforço, o banco que está aqui ganhando, que está tomando dinheiro na cidade, ele dá de ombros, né? Não está nem aí. Mas a gente vai trabalhar para mudar essa situação. Secretário, algo que me chama a atenção, que o próprio diretor disse, que o banco, quando ele se viu na obrigação de fazer o pagamento, porque ele não tinha nenhuma liminar para protegê-lo, né, nesse período de 3 meses, ele criou outras dificuldades. Quais são essas dificuldades? Quais manobras que essas instituições adotaram para dificultar o pagamento? Bom, uma primeira coisa, ele queria que nós apresentássemos a conta. E, de fato, nenhum município tinha
condições de saber, porque não temos acesso à contabilidade diária dos bancos. Essa foi a primeira dificuldade. Segundo, que nós entramos, isso é a Associação de Municípios, falou, não, quem tem que apresentar é o devedor. Ah, não, mas eu vou demorar um pouco, tal. Aí, no meio termo, foi que se pensou em criar um órgão federal que fizesse, que os bancos mandariam essa informação e esse órgão federal diria o quanto era de cada município. Mas, mesmo assim, logo com o Conselho Liminar, isso não avançou. Secretário, a Prefeitura, ela tem recorrido aos bancos em aderir a empréstimos, né, diante da dificuldade financeira a qual ela passa atualmente. Diante dessa situação, em precisar dos bancos, em se ter a necessidade de empréstimo de dinheiro dos bancos, a Prefeitura se sente à vontade em cobrá-los, por outro lado, nesses impostos? Bom, a gente tem que pensar que quando o banco me empresta, ele não me empresta porque achou que a cidade é bonita, e há um grande interesse. Ele empresta porque sabe, ele avaliou antes, analisou antes a capacidade de pagamento e a capacidade de endividamento da Prefeitura, senão ele não teria oferecido. A Prefeitura paga imposto, tudo bem, é um imposto melhor, tal, mas é uma operação de negócio, é o negócio da Prefeitura com o banco. Assim como o cliente, quando ele precisa do banco. Não existe essa história, eu sou fiel ao banco, não. O banco só te fideliza se você oferece mais do que ele está te ofertando. No caso das prefeituras, nós buscamos basicamente, isso de fato eu tenho que reconhecer, bancos oficiais. O banco oficial ele tem uma missão de oferecer condições melhores para a população. Nos bancos particulares que nós procuramos, e procuramos mesmo, a reserva em emprestar dinheiro era só com garantia da União. E aí, no caso, precisaríamos até licitar. Mas no caso dos bancos oficiais, como eles têm missão também, além de, eu não posso deixar que eles tenham lucro, então os empréstimos que fizeram foram de bancos oficiais. Os bancos oficiais nós cobramos da mesma forma como cobramos todos os outros. Secretário, a Prefeitura hoje tem um levantamento, diretor, das ações de cobrança contra essas agências. Qual o cenário disso? Bom, o cenário é o seguinte, hoje nós temos em carteira de cobrança, em litígio administrativo ou judicial, em torno de 50 milhões com as instituições financeiras. Isso em que período, diretor? É histórico, desde sempre. Nós temos aí processo de 10, 12 anos, 10, 15 anos. Isso é o que está... Tem ações muito antigas. A dívida acumulada é esse valor? Isso. Em torno de 50 milhões. Das instituições financeiras, isso. E há uma medição desde quando ou não? Desde que ano? Um ano base ou não? Não, tem que ter processos muito antigos lá, né? Então tem coisas que não se desenrolaram ainda na justiça. Então, só para a gente entender, a Prefeitura deixa de arrecadar 50 milhões com essas manobras dos bancos, não é isso? Isso, exatamente. Isso vai se acumulando anualmente. Isso. Então, somente nessa gestão dos senhores, nós estaríamos chegando à conta de 50 milhões, 150 milhões que não foram arrecadados. Aquilo que está sendo... Isso acumulados, né? Acumulados ao longo do tempo. Isso, acumulados. Só para evitar, nós não estamos falando naquilo que nós achávamos que deveria ser pago para a gente. Nós só estamos dizendo naquilo que tem obrigação de pagar. Então, não estamos dizendo do cartão de crédito, não estamos dizendo do... Que não na mudança nova da lei. Nós só estamos falando daquilo que o banco acha que podemos cobrar. Nós já temos 50 milhões achando que era um pouco mais. Nós não estamos entrando naquilo que nós achamos que é de direito. Secretário, então vamos entender bem essa situação. Em cima daquilo que os bancos devem pagar, que é fato, né, que está previsto, eles também resistem a pagar. Sim. Essa resistência... Essa é a conta dentro daquilo que era obrigação deles. Daquilo que eu expliquei sobre essa questão da discussão entre o banco e o fisco, sobre se é prestação de serviço, se a prestação de serviço não está na lista. Em cima da definição do perfil da prestação de serviço. Exatamente. Isso. A Prefeitura deixa de arrecadar 50 milhões. Se é na matriz, ou é na agência. Então, hoje nós temos 50 milhões em litígio. Nós temos hoje mais ou menos 300 processos contra as agências. 300 processos? 300 processos.
Tem um controle desses processos? Só fazer uma estimativa, Maraca, só para a gente entender bem essa questão, me perdoe. Vamos definir duas situações aqui, diretor, para que o público em casa possa também, né, saber o que está acontecendo. Em cima do perfil de prestação de serviços, que é o que os bancos pagam hoje, que gerou 10 milhões de pagamento para a prefeitura acha, né, ou a prefeitura tem como convicção, que os bancos deveriam pagar em torno de 50, eles pagam 10. Isso não é bem assim. 50 é o valor acumulado da dívida total dentre todas as agências em vários anos. Sim, mas anualmente, nessa briga, nessa briga anual, a prefeitura deixa de arrecadar 50. Eu estimo que a gente, geralmente a gente briga em torno de uns 10%, hoje 10 a 15% daquilo que deveria receber. Sim, exatamente. Que dá em torno de 10 milhões. Isso. Aí, em cima de outros questionamentos que envolvem as transações que a todo minuto estão acontecendo por todos os lados de Ribeirão Preto, com cartão de crédito, com leasing, com pagamentos em débito, que isso aí dá para estimar quanto que a prefeitura deveria receber e não recebe? Então essa estimativa dessas outras ações, só para o público entender bem, a questão de leasing e cartão de crédito. Leasing, primeiro ponto. Leasing foi uma discussão judicial, já há alguns anos, e houve decisão favorável que incidia ISS sobre operações de leasing. Muito bem. Aí ocorreu uma demanda dos municípios em relação ao levantamento dos valores de leasing. E a maioria dos municípios, tal qual Ribeirão, também promoveu vários lançamentos de milhões de reais em operações de leasing. Só que houve uma outra decisão judicial dizendo o seguinte, que apesar de ser tributável pelo ISS, o imposto era devido onde estava a sede do leasing, da instituição financeira que opera o leasing. Ou seja, só quem ganhava são os municípios cuja sede estava lá, são as matrizes. Ou seja, a pessoa adquire um carro via leasing em Ribeirão Preto e o imposto dessa transação vai lá para São Paulo, onde é a sede da operadora do leasing. Certo? Só um pouquinho, só, Hamilton, para te ajudar e ajudar também o entendimento. Você tem ideia... Desculpa, eu perdi, porque de fato eu não tenho conhecimento disso. Você tem ideia de quanto foi a ação e quanto que nós perdemos, porque não ganhamos a ação, quanto era o valor na época? Então é isso que eu ia chegar. Chegamos a centenas de milhões. Acho que foram 200 milhões, alguma coisa assim, chegou a esse lançamento. De 200 a 300. Você pode falar o microfone, secretário? Alguma coisa assim. 200 milhões, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. Mas sei que foram 300 milhões. Tivemos que... Isso em cima de ações de leasing. De leasing. O município teve que desistir de várias ações, de cancelar lançamentos por causa da decisão judicial, tá, do STJ em relação ao local da incidência. Então, a prefeitura estava na expectativa, na iminência de receber e veio essa decisão. Não só o município de Ribeirão Preto, mas a maioria dos municípios que fizeram esse tipo de lançamento. Muito bem. Em relação ao cartão de crédito, nesta mesma esteira, tá, tal qual a questão do leasing, o entendimento também é que se deve pagar o ISS dos cartões de crédito onde está a administradora do cartão. Tá? Por isso que teve que se aguardar a questão da Lei Complementar 157, que alterava o polo, dizendo que o ISS do cartão de crédito você paga onde foi a operação, e não onde está a instituição financeira. Isso agora, como está suspenso. Em relação ao cartão de crédito, o município não chegou a fazer nenhuma operação, tá? Nenhum tipo de levantamento, de lançamento em relação a... Então, hoje, esses 50 milhões representam somente esses serviços que são... Seria impossível fazer esse levantamento, diretor, sobre operações com cartões? É muito difícil dizer, mas a gente está estimando exatamente esse valor, entre leasing e cartão de crédito, em torno de 50 milhões ano. 50 milhões ano de imposto. Vocês já tomaram o cuidado em saber qual efeito de comparação, secretário e diretor, em saber qual a saúde financeira desses municípios que têm, que sediam essas instituições financeiras, se eles passam dificuldades financeiras igualmente nós estamos passando aqui ou não? Eu sei o contrário. O que a gente discute... Sobra dinheiro lá? Não, o que eu sei é o contrário em relação ao seguinte. Na discussão da própria reforma tributária, quando se está discutindo a questão da tributação no destino,
A grande reclamação desses municípios que tem algum tipo de matriz é exatamente isso, que eles iam perder demais por causa do polo, ia mudar onde se produz o polo do destino, que era essa discussão exatamente que está dentro do STF. Na reforma tributária, então, eles já estavam reclamando sobre isso, a compensação de grandes perdas que eles iam ter em ISS em função dessa mudança de polo, não numa possível reforma. Quer dizer, interessa para quem tem a sede, não é isso? Interessa para quem tem a sede. Vereador Maraca? Satisfeito? Vereador Orlando Pessotti? Eu vou... essas primeiras oitivas, e até o próprio secretário estava com dúvidas aqui, né, secretário, e fez o questionamento ao diretor tributário da prefeitura. A gente busca nesta CPI, depois de pedirmos aqui uma série de documentos que ainda estão em análise, mas a gente busca uma explicação didática exatamente para que a população entenda o porquê que os bancos, que em tese são os que têm mais dinheiro, são os que menos pagam impostos. Existe uma escala, secretário, sobre pagamento de impostos? Quem mais paga ISS? Em que lugar que esses bancos, em que colocação, numa espécie de ranking, esses bancos estariam? O interessante é que eu nunca tive essa curiosidade e às vezes até necessidade de fazer, mas seria interessante, viu, diretor? Eu só quero reforçar para vocês o seguinte: o que o banco paga? O banco paga só aquilo que está ali na porta, dizendo tarifa de segunda via é essa, tarifa de talão de cheque é esse. Os valores são poucos. De fato, o que ele recebe de prestação de serviço é muito grande, mas ele vai pagar exatamente ao menor. E uma das discussões que nós temos é o adiantamento da depositante. Ganha-se muito, paga-se pouco. Ah, mas não é prestação de serviço? Claro que é. Por que você não devolveu o cheque? Você não devolveu porque você ia cobrar alguma coisa dele. Então, essas discussões que as levam a gente a juizar ações contra os bancos. Agora, é uma luta difícil. Primeiro que existe um corpo jurídico muito grande. O que nós estamos fazendo é o seguinte, juntando alguns municípios, eu sou até presidente de uma associação de secretarias de fazenda do Estado de São Paulo, para que a gente possa avançar. Mas a Associação dos Municípios do Brasil foram até o Supremo. Estamos ali na esperança disso se resolver. Agora, não dá, olha, e cumprimento vocês por essa preocupação. Não sei se vai ser futuro, mas pelo menos estão levantando um problema, porque aguardar a reforma tributária. Aí, com a reforma tributária, vai resolver parte disso. Mas a reforma tributária é um dos sonhos. Ela é bem mais difícil, posso dizer para vocês, que até a da Previdenciária. Na Justiça, o senhor quer colocar mais uma coisa em cima da resposta? Só para comentar, presidente, em relação à questão do litígio, o litígio está crescendo no sentido da centralização das operações. O litígio está aumentando em relação a esse tipo de situação. As instituições financeiras estão cada vez mais centralizando as operações. Então, isso é isso que a gente notou nos últimos levantamentos, desse tipo de... Isso significa o que na prática, diretor? Que eles estão pagando na matriz e estão deixando de pagar onde estão as agências, sobre determinados... Ou seja, estão exatamente no caminho contrário ao que os municípios querem. Exatamente. Correto. Isso dificulta sobremaneira a fiscalização, porque a parte contábil da agência fica esvaziada e a gente não tem como apurar. Então a gente tem que ficar utilizando de meios legais, sem ser análise pura e simples da contabilidade, para fazer o lançamento, tipo arbitramento. Na Justiça, em que instância essa briga se encontra? Há quantos anos ela se arrasta? O corpo jurídico, como o secretário já disse, dos bancos, obviamente, é uma potência monumental. Tá? Então, a briga jurídica ela é ingrata. A estratégia dos bancos é pulverizar as ações e nunca deixar chegar às instâncias superiores. Geralmente morre em segunda instância, ou para bem ou para mal, ou perdendo ou ganhando, morre na segunda instância. Dificilmente o banco, quando está perdendo, ele sobe o recurso, justamente para não criar jurisprudência, não criar súmulas para o Brasil em todo. Porque isso aí, você está discutindo, não está discutindo com um determinado município, você está discutindo em relação ao Brasil inteiro.
Eu vou passar aqui alguns questionamentos, alguns deles eu vou até reforçar, e isso também vai do comprometimento, né, por parte da Secretaria Municipal da Fazenda, porque creio aqui que há um interesse em comum, não é mesmo? Nesse trabalho da Câmara Municipal com a Secretaria Municipal da Fazenda, em receber exatamente esses tributos aos quais a cidade está precisando. Vereador Maraca... Tem uma via aqui, presidente, se o senhor quiser, essa via está... Sim, eu gostaria que o senhor fizesse a leitura, e eu vou pedir para que o secretário e o diretor de tributos, né, nós vamos encaminhar uma cópia, porque nós vamos reforçar alguns questionamentos, né, e alguns também nós vamos fazer aos senhores como termo de compromisso em buscar aquilo que a cidade tem direito. Pois não, vereador Maraca? Como o presidente disse, esses questionamentos eles têm um caráter mais técnico e não precisam ser respondidos aqui agora, mas nós gostaríamos de contar com a resposta para esses questionamentos. Os senhores podem fazer uma explanação rápida sobre os principais tributos arrecadados pelo município em função das atividades empreendidas pelas instituições financeiras, como elas se relacionam com os fatos geradores. 2, quais são os mecanismos utilizados para evitar sonegação fiscal desses tributos? Há uma equipe especializada para esse fim? E em resposta ofertada pelos senhores secretários da Fazenda e diretor de tributos mobiliários a essa comissão parlamentar de inquérito, foi informado que as rubricas contábeis, onde constantes os saldos por prestação de serviços são as constantes do grupo 7.17, renda por serviços prestados, do grupo 7, contas de resultados credoras do COSIF, Manual de Normas do Sistema Financeiro, instituída pela Circular 12.732, de 29/12/87, do Banco Central do Brasil. Entretanto, averiguamos, diante da resposta oferecida pelos senhores, que, embora exista o Manual de Normas do Sistema Financeiro para registro das contas das rendas e serviços prestados, 7.1.7, há que se destacar que não existe qualquer obrigação que determinados registros ocorram somente nesta rúbrica, ou nessa rubrica, a exemplo de outros grupos, do grupo 7, contas de resultados credores. Rendas de operação de crédito, 7.1.1.0-1, rendas de arrendamento mercantil, 7.1.2.0-4, rendas de câmbio 7.1.3.0-7, rendas com títulos e valores mobiliários e outras receitas operacionais, outras receitas não operacionais. Nesses grupos, por exemplo, as rendas de operação de crédito 7.1.1.0-1, muito embora a conta expressa seja para operações de créditos, existem as comissões de abertura, corretagens típicas de operações de crédito, onde certamente há registro de prestação de serviços como comissões e corretagens. Diante desses fatos e das falhas nas arrecadações citadas envolvendo o ISS do município, indagamos qual a razão da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto manter um software desde 2015 que não recebe essas contas, fato que resulta numa falta de arrecadação do ISS por não ter essa visibilidade. Posso continuar, presidente? Por gentileza. Pelo fato do sistema de gestão tributária dos bancos estar instalado há muito tempo no município, houve alguma pesquisa de mercado para verificar se existem outras ferramentas com tecnologias e critérios de fiscalização melhores do que as que vêm sendo adotadas pelo município? Se sim, algum parecer da equipe técnica? 5. Há alguma estimativa dos valores não arrecadados pelo município diante dessa falha averiguada por esta comissão parlamentar de inquérito? 6. Quais as medidas que estão sendo tomadas para resolver esse problema de arrecadação do ISS em desfavor das instituições financeiras, dos bancos? 7. Quando essa comissão questionou acerca das rubricas de valor zerado, os senhores informaram que não existem rubricas de valor zerado e que, quando o banco não pratica determinado serviço, conforme constante no COSIF, a respectiva rubrica
não chega a contar os balancetes. Se a fiscalização espera que a instituição financeira informe a sua movimentação, e se não informar, significa que não teve movimentação, indagamos aos senhores qual o processo investigatório para apurar se realmente a instituição não obteve manifestação sobre a determinada rubrica. Considerando que a fiscalização não pode ficar à espera para que a instituição demonstre se houve ou não movimentação nas rubricas, demonstrado pela prática de fiscalização na maioria das empresas, onde a fiscalização determinava o movimento e o quantum que o contribuinte deve pagar, deste modo, qual a razão deste favorecimento às instituições financeiras que obtêm cada vez mais lucros expressivos e na arrecadação sequer há qualquer reflexo? Pelo fato da fiscalização aduzir que não houve movimentação em determinada rubrica, os senhores não concordam que há flagrante arrepio da lei de responsabilidade fiscal, já que há ineficiência na cobrança com a consequente renúncia de receita? A cobrança à Secretaria de Negócios Jurídicos para efetuar as diligências necessárias para evitar a prescrição na cobrança dos créditos tributários constituídos em face das instituições financeiras. Há fiscalizações por amostragem, e em caso positivo, elas são periódicas. Qual a margem de tempo estimado entre uma fiscalização e outra? Quando foram realizadas as últimas fiscalizações por amostragem? Por decisão do STF, essa pergunta já foi feita, secretário, aqui. 13ª. Os senhores poderiam explicar para as pessoas e também para essa comissão qual a porcentagem das renegociações dos tributos das instituições financeiras? Segundo estudos realizados por essas renegociações, em respeito à lei de responsabilidade fiscal, qual o seu impacto nas receitas e quais as compensações que a Prefeitura vem efetuando? 14º, todos os membros dessa comissão parlamentar de inquérito gostariam de ter acesso aos balancetes analíticos utilizados para lançamento de crédito tributário em face das instituições financeiras, os quais os senhores informaram que se encontram arquivados no sistema de tecnologia de informação da Secretaria da Fazenda, à disposição. Diante dessa situação, os senhores poderiam informar um login ou disponibilizar todo o material para todos os membros, notadamente para que as respectivas assessorias analisem essa documentação? E, por último, a 15ª, há uma satisfação pelos senhores no tocante ao número de processos administrativos de lançamento de crédito contra estabelecimentos bancários? Os senhores entendem que, além da melhoria na informação, quais outros mecanismos poderiam ser adotados pelo fisco para resolver essas falhas na arrecadação tributária? São questões aí que a gente sabe que levam tempo para ser respondidas. Portanto, presidente, gostaria que o senhor passasse ao secretário e ao diretor aqui presente. Gostaríamos, essa CPI gostaria de ter o comprometimento dos senhores a essas respostas, muitas técnicas, balancetes, pontos analíticos, para que também possam estar ao crivo desta CPI, por gentileza, secretário. Antes de passar para o Hamilton, eu gostaria apenas de referendar, pode ter certeza, todos os membros aqui dessa comissão, que o nosso grupo de fiscais tributários estarão totalmente voltados para atender o mais rápido possível, dentro daquilo, a esses entendimentos. Nós temos a nossa equipe e eles vão todos, sim, voltados para fazer esse levantamento. Só já adiantando alguma coisa sobre a questão do trabalho da fiscalização, as instituições financeiras são fiscalizadas diretamente, não há amostragem. De 5 em 5 anos, nós vasculhamos todas as agências. Então, não há período de decadência, por questão de lançamento. Então, todas as instituições financeiras em Ribeirão Preto são fiscalizadas sem perder um ano, um exercício
por decadência. Tá? E existe, sim, uma equipe especializada só para fiscalização de bancos. Só para esclarecer, então, o item 2... Essa equipe é composta por quantas pessoas, diretor? Hoje, em 2 pessoas, mais o seu supervisor. 2 pessoas que fiscalizam quantas agências? 130 agências. 130. Isso é suficiente? Não, não é suficiente, obviamente. Mas o que facilita, obviamente, que você tem aí 5 grupos grandes de instituições financeiras. Quando a gente inicia o trabalho, a gente inicia, obviamente, por instituição. Então já abre ação fiscal em todas as agências daquela instituição financeira. Como são basicamente tudo padronizado, isso facilita um pouco o trabalho. Há necessidade, secretário, há o interesse por parte da secretaria em aumentar essa equipe? Com certeza. E há possibilidade? Possibilidade, nós não estamos aí, dentro desse momento difícil, abrir concurso. Mas lá dentro da própria equipe, a gente vai ter que fazer mudanças de localizações, buscar onde pode se obter mais. Porque o objetivo nosso é arrecadar mais, mas isso vai ser feito. Eu quero abrir aqui para a assessoria jurídica do vereador Renato Zuccolotto, através do advogado Dr. Queiroz, que também tem um questionamento através do vereador Renato Zuccolotto. Por gentileza, doutor Queiroz. Boa tarde, presidente Lincoln, vereador Maraca, secretário Manuel, diretor Hamilton. Eu gostaria inicialmente de registrar aqui as questões que o vereador Maraca fez, praticamente resolve a CPI, né? Parabenizar, que são tecnicamente muito bem formuladas. Eu tive 25 anos no mercado bancário, então conheço bem, né? E conheço inclusive os planos de contas, como que se chega à padronização desses planos de contas, né? Então eu acho que as sugestões que estão contempladas nas próprias perguntas acabaria assim por ajudar também a fiscalização. Mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: da experiência que eu já tive no passado, né, desses problemas que estão sendo levantados hoje, e daí como advogado de banco, inclusive, né, eu observei que haviam pontos da incidência de impostos do ISS que eram cristalinos, né, basicamente esse que o secretário já reconhece, que os bancos já contribuem, né, o que não quer dizer que na ação fiscal não seja encontrada alguma diferença, como também alguns itens daqueles que eram questionados da lista, né? Alguns já foram resolvidos e já temos novos aí. Mas, no entanto, o auto da infração contemplava todos. E aí vinha uma estratégia de defesa de bancos, que já faz algum tempo que eu estou fora, mas pode ser que esteja ainda por acontecer dessa forma, que ele faz a impugnação total do auto de infração. Então, mesmo os impostos, né, cujo lançamento poderia transcorrer com uma certa tranquilidade e até o pagamento do imposto, e daí eu vou dizer um caso que eu estive negociando em Ribeirão Preto, com o antigo secretário da Fazenda e um diretor da contabilidade do banco que eu trabalhava, que uma certa parte do auto o banco estava predisposto a pagar, mas não foi possível evoluir naquele momento. Evidentemente que isso já faz uns 15 anos ou mais, não sei como que está até hoje, mas havia uma predisposição de pagar. Eu acredito que esta imposição tributária até hoje não tenha sido paga, nem aquela que o banco reconhecia e nem aquilo que o município está querendo impor, uma vez que o auto era completo, né? Ele misturava as duas questões, uma que já era tranquila e uma outra nova. Então, se ainda estiver acontecendo, eu gostaria de sugerir que a ação fiscal se desdobrasse naquelas que é possível encontrar algum separadamente, né? Haveria, não sei se está fazendo, mas poderia ser uma estratégia, né? Porque isso não quer dizer que mesmo que esteja a lista lá na porta do banco e que eles reconheçam que sobre aqueles serviços há incidência do imposto, que todas as instituições estejam recolhendo corretamente. Na ação fiscal, né, e eu vi uma ação fiscal muito bem feita naquela época, né, só que ela pegou tudo, e aí foi o pecado. Ao pegar tudo, não pagou nada. E que eu acredito que
essas instituições que não são pequenas, talvez estejam discutindo até hoje, né? Então, essa é uma primeira questão, que vale mais como sugestão, de que isso pudesse acontecer. Uma outra sugestão, e até um lembrete, que são as fintechs. Ou seja, as instituições financeiras estão se transformando, e eu acredito que em curto espaço de tempo, a discussão já não vai ser mais de local e onde prestação de serviço. Nós não vamos saber em que país que isso aconteceu, né? Então, eu acredito que as fazendas públicas já deveriam se preocupar, que não dá mais para ficar discutindo lista de serviços, né? O problema é que, às vezes, uma fintech pode fazer lá no Japão uma operação financeira no Brasil. Então, o problema já não reside, e no futuro vai ser isso, não vai residir onde o serviço foi ou não foi prestado. Então, nós temos aí uma nova preocupação. O sistema financeiro de agência localizada e ponto com endereço já está se mexendo, porque esse mercado ele anda com muita rapidez, e isso vai refletir ainda mais no recolhimento de impostos. Já acontece com as agências virtuais hoje também, né? Sim, são as fintechs, são 100% virtuais, né? E nem mesmo o próprio governo federal, pelo Banco Central, tem total condição de controlar tudo isso, né? Então, quer dizer, não vai ter um local físico em que o fiscal vai comparecer e fazer uma ação fiscal, né? Eu quero só acrescentar mais, eu acho que a tua colaboração é muito grande, isso nos chama atenção e faz nos mexer. Nós estamos muito preocupados com os bancões, mas os bancões também estão preocupados em dividir. Por exemplo, o Itaú já tem suas fintechs, o Santander já está montando suas fintechs, porque muita coisa vai acontecer. Eu entendo aqui, eu pensando, a hora que você está me falando, e eu louco branco, que já deve ter, isso eu vou pesquisar, prometo para vocês informar se encontrei ou não, em todos os municípios, aí pelo menos no estado de São Paulo, se já existe alguns robozinhos buscando diretamente no Banco Central essas informações, porque o Banco Central é o grande fiscalizador, e o Banco Central deve estar recebendo essas informações. Então, ver como que nós podemos, porque você pensa bem, com as fintechs, e hoje são inúmeras e cada vez aumentando mais, nossa capacidade, se nós não tivermos toda a tecnologia que possa existir, nós vamos enxugar gelo, porque vamos ficar presos em bancões que estão entrando também, já descobrindo meios para correr disso. E isso que eu vejo, então, não é uma questão de fiscal fazer concurso, mas que um software, um sistema muito sofisticado, não é despesa na hora desse momento. Na verdade, é um excelente investimento. E uma outra ideia que eu gostaria de colocar para o secretário é o seguinte: eu acredito que não seja conveniente também, dado o fator histórico de que essas matrizes recebem integralmente o imposto, chegar também e querer tudo. Não funciona dessa forma. Eu acho que uma ideia que seria assim, que se já não estiver em desenvolvimento, é exemplo do Fundo de Participação de Municípios. Poderia ser centralizado, que é o que os bancos estão querendo na liminar no Supremo, porque é muito difícil mesmo, e mesmo esse sistema informatizado dos bancos, não há muito sentido ficar picotando em 5.000 municípios recolhimentos. Isso torna a operação muito mais cara. Então, que seja centralizado, que se busque uma fórmula de dividir entre os municípios, depois de arrecadado, faz o rateio, né? Acho que seria muito mais simples do que querer tomar o pão do outro que sempre recebeu, né? Aí seria a título de sugestão. Mas eu acho que, se vocês puderem dar resposta ao questionário do vereador Maraca, praticamente a CPI já atendeu o objetivo. Muito obrigado, doutor Queiroz. Mais alguma colocação, secretário? Diretor de Tributos, Hamilton. Vereador Alessandro Maraca, nosso relator da CPI. Tenho sim. Pois não. Não, queria só, para finalizar minha participação aqui, eu agradecer a colocação do Queiroz, muito bem colocado. A gente vê que hoje em dia nós temos mesmo agências virtuais já funcionando e a gente consegue levantar poucas informações sobre isso. Parabenizar o presidente Lincoln Fernandes, essa CPI. Queria dizer uma coisa para as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje nós recebemos o secretário de Fazenda aqui de Ribeirão Preto, o diretor de Tributos Imobiliários, e é só o começo.
nós estamos, os números são grandes, né, presidente? Nós estamos levantando todos esses números e nós precisamos, isso é algo que já deveria ter acontecido na história de nossa cidade, mas está acontecendo pela primeira vez. Nós precisamos levantar o quanto os bancos devem. Nós já falamos hoje aqui, as pessoas, quem trabalha, quem tem sua casinha e muitas vezes tem uma dívida de IPTU ou uma dívida lá no DAERP, essas pessoas estão preocupadíssimas em saber como é que elas vão pagar isso. No final de todo ano, quando as pessoas começam a receber os carnês de janeiro, todo mundo já começa a separar ali e contar como é que vai fazer o pagamento dos seus primeiros tributos. Mas os bancos não. Os bancos, com as suas equipes de advogados, que são especialistas em procrastinar feitos, estão cada vez mais especializados em não pagar o que devem aos municípios. Ribeirão Preto tem um crédito muito grande já para receber, mas pode ter muito maior, presidente. Nós estivemos em São Paulo, falamos com o presidente da CPI dos bancos de São Paulo, que já devolveu aos cofres públicos uma quantia relevante, e gostaria de dizer o seguinte, com o sucesso dessa CPI, a gente consegue ajudar e muito a nossa cidade em todas as dificuldades financeiras. Nós conseguimos aí ajudar a nossa cidade, que nós tenhamos uma saúde de melhor qualidade, que nós tenhamos os buracos da cidade tapados, que nós tenhamos uma educação para todos, atendendo na creche, pré-escola, todo mundo precisa ser atendido. Mas nós não podemos deixar os bancos continuarem rindo de nossa cara. Parabéns, presidente, pela condução. Muito obrigado ao secretário e ao diretor que hoje vieram aqui prestar esses esclarecimentos. Obrigado, vereador Maraca. Também agradecemos os representantes da Prefeitura, secretário da Fazenda e diretor de tributos, Hamilton. O próprio secretário definiu, vereador Maraca, a situação. Sonegação. Não há outro termo. Sonegação por parte de quem arrecada muito. E se a cidade tem direito a receber esse dinheiro, é nossa obrigação correr atrás dele. Eu declaro encerrada essa presente reunião da CPI dos bancos. Boa tarde a todos.